Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um episódio do Framework muito especial. Eu estou aqui com o Donizete, fundador da Movidesk. A Movidesk foi uma operação de SaaS, uma das mais eficientes que eu já vi em toda a minha trajetória como CEO da UOL e trabalhando no ecossistema de startups há 13 anos. E a Movidesk, de fato, funcionava quase como uma indústria, né, Donizete? Em termos de eficiência na máquina de vendas, no processo de retenção de clientes. E não existia inteligência artificial para fazer esse trabalho por você. E acho que foi uma trajetória muito prazerosa de acompanhar e super exitosa também, combinando com o exit para a Zenvia de mais de 600 milhões de reais, um dos maiores cases aí que a gente tem no ecossistema de startups no Brasil. E a gente teve o prazer de compartilhar essa trajetória contigo, né? A Movidesk sendo investida pela UOL e posteriormente pela Redpoint e pela ABSeed, dois fundos que são também uma referência e foi uma jornada super prazerosa da gente poder compartilhar. E é um prazer também, Donizete, te receber aqui no podcast da UOL. Bem-vindo ao Framework e vai ser um prazer aí bater esse papo contigo. Talvez é porque nós somos de Blumenau, empresa, uma cidade mega industrial, o pessoal é super disciplinado. Eu acho que vocês aplicaram essa essência na operação da Movidesk. Bom dia, Felipe. Obrigado pela oportunidade aí de compartilhar um pouco da nossa história. É um prazer, cara, te receber aqui. Eu acho que a história da Movidesk desperta muita curiosidade nas pessoas e aqui a gente vai buscar, obviamente, trazer os pontos que fizeram parte, os aprendizados que fizeram parte dessa jornada. Como tu começou comentando de Blumenau, vamos começar falando um pouco sobre esse início da Movidesk, como é que lá quando vocês, né, pensaram em criar a Movidesk, o que estava acontecendo em termos de software, de SaaS, o que vocês estavam vendo de oportunidade para construir um produto nessa tese, né? Como é que foi esse início? E também comentar um pouco sobre justamente ser uma startup talvez fora do eixo, né? Rio-São Paulo, digamos assim. Completamente fora do eixo. Inclusive Florianópolis, né? Que é onde a gente está hoje. Que é onde está hoje, exatamente. Florianópolis já estava, na época, relativamente fora desse eixo, hoje não. Mas Blumenau, enfim, nem se fala, né? É um polo de software, é uma cidade também onde tem uma cultura, né, de software bastante intensa, porém, na época, pelo menos, do modelo mais tradicional de negócio, né? E menos do SaaS, como a gente conhece e tem hoje. Mas, enfim, Movidesk eu também considero como um case completamente atípico, porque foi contra várias teorias da época, até hoje, enfim. A gente pode falar um pouco sobre isso aqui. Não é necessariamente uma recomendação, um conselho, é apenas o que foi. E eu posso compartilhar um pouco dessa história. Mas, sim, é uma startup que nasceu no momento onde o SaaS estava começando a surgir no Brasil. Eu lembro que a primeira versão de Movidesk que eu idealizei, que eu desenhei, formatei, digamos assim, escrevi, não era SaaS, era um software on-premise, que era o comum da época. Eu vim de uma experiência profissional de alguns anos antes de decidir criar a Movidesk, trabalhando num software on-premise. Estruturei aquilo que eu imaginava funcionalmente de Movidesk nesse formato. E depois, quando a gente teve uma divisão entre sócios, os sócios que tocaram depois comigo não eram os mesmos que eu iniciei lá um tempinho antes. Aí nessa segunda jornada, nós reestruturamos a arquitetura. Eu acho que funcionalmente não mudou muito, mas a arquitetura principalmente para que fosse um SaaS. Eu lembro que, isso estamos falando de 2012, né? Eu lembro de ter conhecido o Zendesk, nosso principal concorrente, um player global super respeitado e obviamente uma referência nesse formato SaaS, e era uma grande novidade. Eu olhei para aquilo e disse, mas como assim? Demorei para entender, assimilar, né, a lógica por trás, mas realmente depois vi que fazia todo sentido e apostamos nisso, decidimos reescrever o pouco que tinha feito até então, o que foi uma decisão depois se demonstrou super acertada. E enfim, é uma jornada que a gente foi um aprendizado muito grande, porque pouco se tinha, pouco se falava sobre SaaS, pouco se conhecia, né? A nossa mentalidade como empreendedor era uma mentalidade de quase prestadores de serviço, né? O que não combina necessariamente com esse formato de escala SaaS, mas a gente vai aprendendo, se reinventando, se adaptando ao longo do caminho. E no final das contas as coisas acabam acontecendo. É curioso como também esses modismos mudam um pouco. Hoje em dia já se fala de
founders que prestam serviço, que fazem uma parte, né, ali do outcome, do resultado dentro das operações de seus clientes, usando, obviamente, o software como plataforma, enfim. Então, na época, isso era mal visto, né? Isso na época Abominado. pelos venture capitalists, pelos fundos, enfim, isso era você tinha, de fato, o playbook de SaaS sendo aplicado. E acho que no caso de vocês, chama muito a atenção a eficiência, assim, né? Vocês construíram a Moove muito com base nessas premissas de entender as métricas a fundo, de entender custo de aquisição de cliente, de entender CAC payback, de entender quanto tempo eu levo para rampar um vendedor, quanto tempo ele começa a bater meta. Comenta um pouco como é que foi a construção dessa máquina da Movidesk, assim, o que ajudou vocês de forma prática primeiro, a entender de fato quais eram as métricas principais de acompanhar e depois como é que vocês conseguiam calibrar essas métricas para se transformar de fato numa máquina de crescimento super eficiente? Sim. Bem, eu considero assim que um dos principais motores dessa engrenagem toda, né, dessa eficiência, né, que você já citou aqui, que de fato é uma das características de Movidesk, que sempre foi desde o início, é a necessidade. Eu acho que realmente a necessidade ela que move... é a mãe de todas as inovações. Exatamente. A Movidesk seguiu uma trilha completamente distinta do que se fala hoje, do que se falava já na época, né, quando se começaram os primeiros playbooks de constituição de produto, né, de empresa, enfim. Começando que nós trabalhamos 2 anos na criação do produto sem ouvir mercado, sem levar para mercado, na verdade, ouvir não, mas levar para mercado, sem compartilhar o que a gente estava fazendo, né, trabalhando de cabeça baixa com base naquilo que a gente tinha escrito lá no começo, e foram 2 anos, né, fazendo um produto que, a bem da verdade, eu não sabia se ia ter adesão no mercado, se ia funcionar, se ia ter algum tipo de, né, se eventualmente a proposta ia ter uma aderência ou não. A gente sabe que não se recomenda isso. Eu tenho alguns pontos que eu entendo que foram positivos, a gente pode explorar um pouco mais, mas nós viemos de uma realidade onde eu trabalhei muito tempo nesse mercado de atendimento ao cliente, tinha uma visão na minha cabeça, mas era muito claro do que iria funcionar, tinha uma crença de que algumas coisas, se fossem feitas daquela maneira, teriam uma grande chance de dar certo. E realmente ficamos ali 2 anos trabalhando, não teve MVP, a gente foi para o mercado já com um software maduro, né? Só que também fomos para o mercado sem capital, né? Nós já começamos sem capital, não tinha recurso nenhum quando começamos, era um assalariado, não tinha reserva, não tinha nada. Um dos sócios aportou um dinheiro, R$30 mil na época, e esse foi o capital de constituição da Movidesk, que nos levou até conhecer a WOW, né, onde nós entramos no processo de aceleração. Então, ser muito austero com os recursos, ser muito consciente aonde, como, quando aplicar, e posteriormente, né, na jornada de captação, a gente pode falar um pouco sobre isso também, nós captamos pouco. Já para a época era pouco, né? No total foram R$11 milhões captados ao longo da jornada, né, entre fundação e exit. O pessoal já estava levantando na época 40, né, em rodadas já bem mais vultuosas. Então, captamos pouco. Isso nos exigia sempre muita consciência, né, e pensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de aplicar esse recurso. E, obviamente, muito pouca margem de erro. Ou seja, meus processos tinham que estar muito bem ajustados, porque se eu fosse traído por algum indicador que não representasse a realidade como de fato ela era, isso poderia representar o fim do projeto. Então, nós sempre tivemos isso como uma máxima de olhar a métrica, olhar com cuidado, com atenção. E olha que a época... Eu lembro muito bem, né? A máxima era crescer, velocidade a qualquer custo, né? A gente tinha alguns playbooks embaixo do braço que era cresça rápido e depois se preocupe com eficiência, só que não cabia pra gente esse formato. Eu lembro que era bastante questionado na época, mas a gente precisava ser bastante cuidadoso, o que não nos impediu, sim, de crescer rápido e com eficiência, mas sempre com muito, muito, muito cuidado. E é um dos pontos que nos ajudou muito depois no Exit também, na parte do diligence e tudo mais. A gente vai falar sobre isso, eu imagino. Mas é um tema mais pra frente. Mas isso era mais uma necessidade e, óbvio, uma cultura. Eu brinquei aqui no começo, né, da questão de Blumenau, mas sim, é verdade. Né, eu não sou natural de Blumenau, mas eu vivi a minha vida toda lá. Hoje eu moro aqui em Florianópolis. Mas tinha cultural isso, né?
uma coisa bastante fabril, né, na cabeça, do processo, do trabalho, né, com hora para ser feita, com, né, o esforço. Então isso acabou sempre conduzindo muito, né, as formas, como as coisas eram feitas na Movidesk. Eu lembro que a gente conversava muito, né, na época de aceleração, justamente sobre as métricas, sobre o que a gente deveria acompanhar e o que a gente deveria começar a acompanhar. E acho que foi uma construção ali conjunta mas vocês obviamente acho que overperformam na questão de o que era importante, o que era fundamental acompanhar para um SaaS. Que métricas são essas? O que vocês acompanhavam assim de forma disciplinada e todo mês ali vocês iam entendendo se a operação estava funcionando, estava bem ou não? Sim, realmente assim, entender o jogo que a gente estava jogando e quais métricas que davam o diagnóstico disso foi fundamental. É uma coisa que a gente foi rápido, né? Nós tivemos a felicidade de cruzar, né, com a Oi na jornada, não é porque a gente está falando aqui olho no olho, sempre falo isso, porque vocês nos ajudaram bastante a entender que era um jogo, né, com processos, em primeiro lugar, né, processo de aquisição de cliente, processo de implantação, processo, todo, né, cada cadeira com o seu devido processo, e processo tem que ter métrica. Isso também nós compreendemos bastante cedo. É como você fazer uma viagem e não se atentar ao marcador do combustível. Certamente, em algum momento, você vai ser surpreendido e não vai ser interessante. E na constituição de uma empresa, a mesma coisa. Então, você tem, desde as métricas financeiras, obviamente, caixa, né, o runaway que você tem pela frente, enfim, mas também as métricas de saúde SaaS. Nós tínhamos um software, né? Eu também preciso dar um disclaimer, eu estou 4 anos já fora desse mercado, são 4 anos que eu estou fazendo outra coisa. Fazendo um detox. Então não está mais tão na cabeça como, né, como já esteve, mas assim, eu sempre falava isso, falo até hoje, né, que o founder, o CEO, principalmente, tem que ter as métricas do negócio dele na ponta da língua. Como o nosso jogo também era muito de fazer fundraising, falar com o investidor o tempo todo, tudo na ponta da língua. O CAC, o LTV, o churn, aí a gente desdobra, a gente net churn, gross churn, enfim, uma série de métricas. Então eu tinha no mínimo umas 30 métricas do negócio que estavam na ponta da língua e não assim no final do mês. No final do mês eu vou olhar como está o meu... o meu ARR. No final do mês, não, era diário, era instantâneo, né? Estava acompanhando isso de forma obstinada, né? Caso a caso, cliente a cliente, detalhe a detalhe, né? É um trabalho bastante intenso e métrica você não tem como você evoluir, como você ajustar um processo se você não tem domínio do que está acontecendo e principalmente em real time, né? Se você às vezes pega muito tarde também, já passou o time, você já não tem mais como ajustar ou como fazer alguma melhoria. Sem dúvida. Eu acho que essa disciplina, de fato, vocês imprimiram na Movidesk foi de uma forma bastante clara e bastante, que nem tu falou, obstinada, assim, né? E só pra gente não perder um pouco até do gancho que a gente abriu ali falando principalmente sobre o início da Movidesk, tu veio da indústria, né? Tu veio desse campo de software de atendimento, enfim, era a tua área antes de você fundar a Movidesk. E aí você comentou que fica 2 anos desenvolvendo o produto. E aí você comentou que tinha alguns pontos positivos, talvez, que isso tenha... que tenha sido positivo, algumas coisas com esse framework, digamos assim. O que foi positivo, assim, que você considera pra gente aprofundar e trazer, talvez o contra-exemplo, né, do que a gente vê hoje as startups fazendo? Eu gostaria de contar então um pouquinho da história, assim, talvez de uma forma um pouco resumida, mas contar um pouquinho da história para dar um contexto, né, do que eu vou falar sobre essa questão dos pontos positivos, né, dessa construção. Mas sim, eu vim dessa indústria de atendimento a cliente, né, eu comecei a minha carreira muito cedo, era criança, na verdade, hoje em dia até meus pais seriam presos, mas enfim. Com 13 anos de idade, eu já lavava carros, então, enfim, eu considero isso muito importante para a formação do meu caráter, né, enfim, de várias questões. Mas eu entrei no ramo de software com 16 anos, como estagiário, numa empresa que justamente fazia um software de atendimento a cliente, on-premise, né, voltada para empresas maiores, enfim, mas que tinha essa questão do atendimento e principalmente
a gestão em detalhe da operação, né? Que é uma coisa que não se tinha muito na época. E eu comecei como desenvolvedor e fui migrando a minha carreira lá nessa empresa, que na verdade o software também era um projeto da empresa, não era ainda um software comercial. Eu implantei no primeiro cliente, eu criei a primeira área de atendimento, eu cresci junto com esse produto na empresa, até eles fazerem o spin-off ali e tocar esse software sozinho. Então eu comecei como desenvolvedor, depois eu estruturei, paralelamente a desenvolver, eu estruturei a área de atendimento, quando começou a ter alguns clientes, quando começou a ter mais clientes, estruturei a área de consultoria. Eu terminei minha jornada lá, 12 anos depois, como consultor. Eu ia a campo, eu tinha o contato diário com os clientes e eu tinha essa vivência na pele, na prática, do que era bom e do que funcionava e do que não funcionava, daquilo que a gente lá como desenvolvedor fazia. Porque às vezes existe uma desconexão muito grande entre o desenvolvedor programando e o usuário lá na ponta, né, fazendo uso daquele produto. A teoria que a gente aplica às vezes criando o software não é a mesma da prática de quem utiliza lá na frente. E essa vivência em todas as etapas, a única coisa que eu não fiz nessa jornada foi realmente a parte administrativa financeira. Até um pouquinho de vendas eu cheguei a fazer. Não muito, mas eu cheguei a fazer. Isso me deu uma bagagem muito grande, me deu digamos, um leque de experiências e oportunidades grandes para vivenciar. Quando eu decidi sair, né, e essa veia empreendedora começou a me chamar, assim, começou a ter esse chamado de que o meu caminho era empreender, eu decidi sair de lá para iniciar um empreendimento. Eu tentei várias coisas diferentes. Fazer softwares, sempre software, mas de várias áreas diferentes. Eu tinha uma certa... assim, uma crença de que eu não poderia competir com a empresa que me deu todas as oportunidades, onde eu comecei, onde eu aprendi, né? E eu tentei fazer software para a área de confecção, software para a área de várias áreas diferentes mesmo. Tentei umas 4 ou 5 projetos. E um deles que eu tentei era um projeto para áreas de engenharia, de empresas que, enfim, trabalham com construção de máquinas, peças. Enfim. Eu tive uma experiência com um engenheiro e a gente criou um projetinho que inicialmente era para ele usar na empresa dele, depois ele disse, isso é legal, vamos fazer como produto, vamos vender. E eu lembro até hoje que eu fui numa empresa bem grande, em Joinville, e eu sentei numa mesa com uns 15 engenheiros mais ou menos, e os caras começaram a conversar em alto nível, tecnicamente, sobre as dores que tinham que ser resolvidas com aquele produto. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre engenharia, honestamente eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. O que eles estavam falando ali era anos-luz do que eu, como leigo, conhecia daquela área. E eu saí daquela reunião com uma convicção. Eu disse, cara, como é que eu vou dar solução para uma coisa que eu não conheço? Talvez eu gaste anos aqui aprendendo essa área para, eventualmente, conseguir compreender do que eles estão falando, entender as dores, para depois propor uma solução. Aí, isso me gerou uma onda de reflexão que foi, cara, mas o que eu conheço? O que eu sei fazer? Com meus, 20 e poucos anos, o que eu conheço? E a conclusão óbvia foi, eu conheço o atendimento a cliente. Isso eu sei fazer. Eu consigo sentar numa mesa com áreas de atendimento de empresas diversas e falar de igual para igual e mais ainda, a trazer práticas, orientar, criar processo. Afinal de contas, eu era consultor, eu fiz implantação em várias grandes empresas como Embraer, BR Foods, TV Globo, enfim. Então, tinha bagagem para isso. E a conclusão óbvia foi, cara, a única área que eu consigo dar solução é atendimento a cliente. As demais, eu sou apenas um aprendiz. E aí, quis contar essa história, né? Corta para o início de Movidesk, e os 2 anos construindo sem olhar para o lado. Por quê? Porque era baseado nessa minha bagagem. Né? E eu entendo perfeitamente o risco que eu corri, que era de criar algo que o mercado depois olhasse e falasse, não é isso que eu preciso. Não é essa a minha dor, não é assim que eu vou resolver essa minha dor. Isso é um risco enorme. Imagina você trabalhar 2 anos, queimar todas as tuas economias, tua energia, principalmente. A gente trabalhava à noite, final de semana, feriado, direto. Era tipo 16 horas por dia, ininterrupto. Realmente foi uma fase bastante intensa. Imagina você chegar lá na frente e dizer, não é isso que o mercado quer. Então, nesse contexto, o modelo de MVP, faz pequenas coisas, leva para o mercado, né? Ele é muito bacana. Só que o que eu vi posteriormente relacionado a isso é muita gente que não sabia dar a solução para o mercado, não tinha uma visão do que fazer e usando o MVP como, o mercado vai dizer o que eu tenho que fazer. E na minha opinião, e por favor, isso é uma opinião, eu sei que vai ter uma série
É bom a gente provocar É um discussão. ponto, tá? É uma opinião que eu, depois vivenciando... E eu tô falando isso porque nós fizemos um subproduto em Movidesk depois, baseado nessa metodologia, que não saiu do papel. Não funcionou. E para mim, e ficou muito claro isso. Que era o quê? Nós não éramos especialistas naquilo, tínhamos um bom feeling, um bom faro, mas não era especialista. E estava esperando que o mercado fosse dizer a cada linha que eu codasse, que eu botasse lá, é isso que eu quero... e aí entra o exemplo do carro, né? Não sei se você lembra, talvez até seja, mas eu acho que é um exemplo legal, que é... se quando criaram o carro, se perguntasse para os usuários o que eles queriam, eles falaram, cara, eu quero mais cavalo puxando, eu quero mais um banquinho aqui, né, mais confortável na charrete, eu quero... Mas ninguém ia falar, olha, eu quero uma coisa que não existe hoje, completamente diferente, disruptiva, com motor, que não tem um animal puxando. Ninguém tinha essa visão. O cliente, ele não tem a especialidade e a tua visão empreendedora de futuro e de aposta para inovar e para surpreender. Você só vai resolver dores, eventualmente, com remédios já conhecidos ou que já não funcionam em algum grau. Esse é um risco que eu considero bastante grande desse formato, né? E como eu tinha essa visão de, cara, eu acho que eu conheço essa dor e eu acho que eu vou resolver dessa maneira. Não era mais do que eu acho, eu tinha certeza. Sim. Né? Mas não passava de um achismo, mas eu tinha certeza. Isso, para mim, é um grande diferencial. E o outro ponto, para complementar esse circuito, é o seguinte... Quando você precisa consertar e criar uma máquina com ela trabalhando, cara, é muito difícil. É muito difícil trocar a roda com o carro andando. O que os 2 anos de construção sem olhar para o lado nos permitiram? Foco absoluto. Não tinha um cliente com a operação parada, com uma melhoria de colocar uma florzinha amarela no canto do relatório, porque só ele precisa. E eu tinha foco absoluto. Cara, a gente produzia muito, cara. Muito. Éramos em 2, eram 2 sócios, né, trabalhando ali na construção do produto. E a gente produzia muito. Saía um módulo gigante novo por semana. Era uma coisa absurda. Pré-IA. Pré-IA. Tudo cara, codando cada linha, não tinha nem ferramenta visual, gráfica, nada. Sangue, suor e café. Quase isso, não necessariamente nessa mesma ordem. Era mais sangue e suor. E depois, assim, mesmo com times maiores de desenvolvimento, com equipes especializadas, enfim, a gente nunca conseguiu imprimir a mesma velocidade. Porque tinha o cliente na ponta. Eu lembro no começo, quando ainda éramos eu e esse sócio trabalhando, só que já tinha cliente. Na época que a gente entrou na OU com 40, 50 clientes. Assim, ó, é tipo um time que tá apanhando muito no futebol, tá apanhando muito e tá rezando pra acabar o primeiro tempo, sabe? Pra ir pro intervalo e tomar um fôlego e voltar. A gente ficava rezando pela sexta-feira à noite pra conseguir parar sexta-feira à noite, final de semana, e consertar os bugs que surgiram durante a semana e conseguir evoluir. Porque durante a semana, cara, era só porrada. A gente não conseguia sair do lugar. Porque a operação... Sim, a operação consome. Sim. Esse, então, eu considero um ponto... E à medida que você tem um MVP, você vai colocando no mercado, você tem que sustentar aquela máquina. E a sustentação consome um tempo, às vezes, até maior do que a criação. Sim. Acho que um dos pontos que vale a pena recuperar é justamente essa entrada de vocês na UOL, quando a gente conhece a Movidesk, quando a gente começa a conversar. Movidesk, na época, faturando ali um MRR, fazendo um MRR de mais ou menos uns 30 mil, quando a gente começa a conversar. Aí vocês iniciam esse relacionamento com a UOL, quando vocês chegam no pitch final com a UOL, vocês já estão em 50 mil de MRR. E aí, obviamente, isso já chama a atenção, né, de um investidor que está acompanhando vocês há pouco tempo e vocês já conseguem imprimir esse crescimento, de fato, esses sinais iniciais de tração que a Movidesk tinha lá nesse momento e que levou a UOL, obviamente, a apostar e investir. Para nós foi uma aposta relativamente tranquila de fazer, porque a gente tinha bastante... acho que foi um deal que a gente teve, de fato, bastante convicção de fazer. E aí, bom, a gente inicia o trabalho com vocês. E aí eu lembro, né, dessa história, eu e o André viajando lá para Blumenau para conversar contigo. E aí a gente tem uma primeira surpresa, que é uma surpresa, né, de equipe ali, que a gente, né, tinha um sócio que talvez não né, num momento pessoal bastante complexo e eventualmente querendo sair e a gente tendo que ajudar vocês a conduzir essa conversa e a criar esse modelo que poderia fazer com que todo mundo ficasse
confortável ali naquele, né, que ficasse bom para todo mundo ali nessa retirada desse sócio, que fosse uma coisa justa. Dá um fast forward ali 1 ano, depois a gente tem a rodada com a ABC de Credit Point, que o cap table da Movidesk foi fundamental, acho que no sucesso, né? No sucesso dessa captação. Comenta um pouco como é que foi essa história e o que foi o aprendizado em termos de resolver o cap table o mais rápido possível, quanto antes você puder adiantar a resolução disso e o que fez e o quanto que isso foi fundamental e importante nesse processo depois de fundraising. Uhum. Eu vou dar até um passo além, Felipe, porque agora você falando aqui, óbvio, vem à mente, né, toda a história e tudo muito rápido, né, quando a gente está principalmente vivenciando, as coisas acontecem e passam muito rápido e algumas você nem se dá conta e nem percebe. Mas nós éramos em 3 sócios, né, eu e esse sócio que acabou saindo programando, fazendo literalmente o software, um terceiro que tinha uma participação mais estratégica, colocou essa grana que eu comentei no começo, não estava tanto nesse início ali na operação, né? Éramos eu e esse terceiro sócio que estávamos fazendo e programando. E esse início ele foi muito intenso, como eu falei, os 2 primeiros anos, eles foram muito intensos, realmente muito, mas não foi a pior parte. A pior parte, ou pior no sentido de mais difícil, foi o ano seguinte. Nós abrimos as portas. Então, em janeiro de 2016, voltamos dos recessos, devidos recessos. E eu disse, cara, agora acho que esse software está pronto para ir para o mercado. Tentei conduzir em paralelo o meu trabalho. Eu tinha um trabalho assalariado com o início da operação de Movidesk. Nos 10 primeiros dias já vi que não tinha como. Por um bom motivo, porque começou a surgir demanda, a gente anunciou, fez um modelo lá criou um site, uma landing page, começou a botar um dinheirinho no Google, começou a ter gente ligando, interessada, enfim, eu tendo que fazer demo e eu não consegui sustentar esse trabalho em período integral, presencial, né, com uma operação de software. Tive que tomar a decisão de sair, lembrando que nós não tínhamos mais recurso nenhum. R$0 em caixa, os 30 mil já tinha esgotado lá no primeiro dos 2 primeiros anos. Esse sócio que acabou saindo já vinha passando dificuldade, ele se dedicava integralmente ao projeto. Então foi um ciclo e um período muito difícil. Só que o ano mais difícil foi esse ano de 2016. Você falou, vocês chegaram na OU com 30 mil. Esses 30 mil, eles representavam 100 clientes, que foram integralmente vendidos por mim, implantados por mim, dando suporte por mim e programando por esse sócio que programava e eu também, né? Quando que eu te falei que eu rezava para chegar no final de semana para poder programar junto com ele e dar uma mão. Então foi um ano extremamente intenso. Realmente, assim, tanto que esse sócio acabou tendo um burnout, né? E disse, cara, não quero mais, não dá mais para mim, não tem condições. Um passinho antes, nós vivemos uma fase que foi esse pensamento de vamos buscar investimento ou não. Hoje está muito claro que é uma aceleradora, está muito claro que é um venture capital. Isso já é um padrão de mercado. Na época, eu não tinha nem ideia o que era. Não tinha nem noção de como funciona. Tinha uma visão meio, sei lá, folclórica de que uma aceleradora de startup, eu me imaginava assim, sei lá, numa coisa, num foguete, com... não sei nem o que me passava na cabeça. Eu não tinha visão, assim, do que representava exatamente. Só tinha a noção de que era assustador e bom ao mesmo tempo. Isso é uma coisa meio, né, mística. E o que foi importante, né, de ter iniciado o processo com a WoW? Esse terceiro player, né, neutro, isento na situação, porque não tinha vivido os últimos 3 anos com a gente naquele turbilhão, olhando e falando, cara, vocês têm um problema real aqui que precisa ser resolvido. E o mais importante, um problema real que precisa ser resolvido. E foi resolvido naquele momento. Um problema de cap table, e a gente vivenciou isso bastante depois, até no nosso exit, quando a gente estava, né, meio que concorrendo com alguns players, um dos pontos de vantagem que a gente teve era um cap table saudável e limpo. Um concorrente não tinha esse mesmo cenário. Cap table saudável, cap table ajustado, isso eu vivenciei. Se falava muito lá atrás, né? Vocês falavam, certamente falam, né, para a turma hoje, vocês, é importante. Vocês são um exemplo. Vocês são um exemplo eu vivenciei. de que cap table limpo, bem gerenciado e, enfim, né, com os pesos certos, isso gera valor. Isso. Os incentivos corretos. Os incentivos corretos. Né? Bem alocado. Ou o sócio que está ali, ou ele é um estratégico, ou é um operacional relevante. Não tem espaço para o cara que tem 10% que
Sei que não traz nada pra mesa, Não, né? Que não não tem. agrega. E assim, você vai deixando para resolver, só piora. Né? Não piora se a empresa quebrada, tudo errado, mas ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Né? Se as coisas vão dando certo e você vai indo para rodada, você vai, só piora. Existe nem se fala. E ter a UOL na mesa, e depois o pessoal dos fundos, enfim, ajudou muito isso, porque era um árbitro ali, de algum modo, né, ajudando a resolver. Sai do passional, daquela conversa entre sócio, né, que já envolve um emocional bastante, às vezes até aflorado, e passa para uma conversa mais baseada em números, em realidade, de que precisa ser ajustado. Então, nós fizemos esse ajuste. Não é simples, não foi necessariamente, né, obviamente é dolorido, mas foi importante para continuidade do negócio. Talvez ele não tivesse continuado da maneira como continuou. Se essa parte, né, não adianta a gente ter a métrica, a operação SaaS funcionando, mas ter a cozinha, o cap table desajustado. Então, se não tivesse isso funcionando, talvez tivesse um problema. Sem dúvida. Acho que essa lição, né? E esse exemplo que a gente traz muito nas talks e enfim, nos conteúdos que a gente compartilha com os empreendedores, é essa passagem da Movidesk em relação ao cap table foi algo que me marcou muito e justamente acho que marcou também, né, depois ali né, o que vocês conseguiram construir em termos de rodada, em termos de exit depois, destravou muito esse processo e ajudou vocês, né, a atingir o sucesso que vocês atingiram. E aí, olhando ainda para esse momento que a gente estava começando ali a botar o pé no acelerador, você comentou que tinha já uma cartela de clientes bem relevante. Como é que você conseguia medir o sucesso da Movidesk dentro da operação dos clientes? Quer dizer, quando você implantava a Movidesk ou quando você vendia, o que fazia o cliente ficar, reter? Como é que você mensurava o outcome ali, o sucesso da Movidesk dentro dos clientes? E se tu puder contar alguns casos aí de clientes que a Movidesk atendia, porque eu sei que tinha logos bem importantes. Isso. O nosso foco era PME. Né? Então, até o exit a gente tinha 3.500 clientes, mais ou menos. Pequenas e médias empresas, esse era a grande base, né? E eu considero bem saudável isso, porque você tem, né, os teus ovos estão espalhados em várias cestas, isso é bom. Mas é óbvio que a logo, né, aquela logo de destaque, ela chama atenção, né? Quando você vai falar com algum cliente, a Unilever é nosso cliente, a Mercado Livre é nosso cliente, a própria TV Globo com alguma regional, uma operação bem relevante que a gente tinha ainda é, eu imagino, a Hamburg Sud, que é uma empresa de logística marítima, aqueles containers vermelhos, usava intensamente o Movidesk. Então, eram, obviamente, nomes que além de serem relevantes, despertavam, né? Mexia um ponteiro, eram MRRs bem de destaque, e basicamente, né, obviamente, que também dá orgulho. E como que a gente media? Eu acho que isso é relevante. Na minha ideia e visão também, um produto ele tem que resolver dor real. Tô falando isso que é tão óbvio, mas me parece que vi bastante produto que precisa inventar um problema para resolver. E, cara, é difícil de fazer o negócio parar de pé e realmente escalar se o teu produto não resolve uma dor real das empresas ou das pessoas, ou enfim, né? Isso é um ponto. E a métrica de sucesso é o upselling. Nosso era upselling. Inclusive, era um dos indicadores de destaque. A gente tinha sempre um net churn negativo. Sempre. Isso foi do mês 0 a exit. Sempre foi assim. Isso era muito impressionante. Acho que... teve um mês que não. Estouro da pandemia. Foi assim, e ainda foi e depois recuperou tudo e a pandemia realmente foi um grande motor de crescimento, né? O artefato do remoto, o pessoal indo para home office, acelerou muito. E só pra gente traduzir, né? Se Movidesk não tivesse novos clientes entrando na base, a própria base instalada representava já um crescimento, né? Então você crescia mesmo, por exemplo, se a gente zerasse novos clientes. Upselling nada mais é do que crescimento da base. É vender seats, produtos, serviços, mas a gente olhava só para SaaS, tá? Só para aquilo que era recorrente. Para clientes que já são clientes. Esse é o upselling. Então, se você continuar perdendo o churn, né, que toda empresa tem, existe o churn saudável, inclusive, se você continuar perdendo os clientes, esse upselling da base faz você crescer. Não em logo, né, não em número de clientes, mas em faturamento, em seats, você continua crescendo. E isso
trouxe para a gente uma conclusão, né? Uma visão que depois se mostrou bastante acertada, que era, peraí, se meu produto resolve uma dor real, né? Se eu consigo, de fato, crescer com esse cliente. Então, se eu estou crescendo com o cliente, é porque ele está gostando e ele está expandindo. Ele não ia fazer uma expansão se não funcionasse, né? Então, eu preciso reduzir a barreira de entrada. Ou seja, eu preciso entrar nas empresas o mais rápido e de forma mais indolor possível, porque eu sei que eu vou conseguir crescer depois. O mais difícil é entrar. Depois você expande com facilidade. O que significou isso na prática? Tirar a camada de custo de aquisição, de serviço, de coisas que são legais porque traz um faturamento relevante, mas é uma barreira. Se eu olho e digo, puxa, esse produto é caro, não vou comprar. Puta, é tão baratinho, cara. Talvez se der errado, tudo bem, a gente vai perder um pouco, mas não é relevante. Bota. Como a gente confiava no produto e no nosso serviço, então reduzia essa barreira de entrada para entrar o mais rápido possível e aí sim partir fazendo upselling. Óbvio que o problema disso é você começar a entrar em cliente desajustado. E aí, o Product Market Fit, entender quem que é o teu cliente, né, é fundamental. Não adianta vender para cliente ruim, é pior do que não vender. Tem todo o custo, o CAC, ele vai existir, camada de serviço e tudo mais. Se você não tiver vendendo para o cliente certo, por melhor que você seja, você vai acabar tendo um churn, vai acabar perdendo e não vai ter esse payback aí desse CAC. É um problema que realmente precisa ser olhado com muita atenção. Eu sei que vocês olham bastante para PMF, enfim, e é um dos pontos que as startups têm que ficar atento. Vender para cliente certo. É melhor vender menos, tem muita métrica de vaidade, né? Então, às vezes é melhor vender menos e bem do que encher balde furado. Basicamente, se você vende mal, você enche balde furado e não vence essa batalha nunca. Product Market Fit é a nossa obsessão. Eu sei. Então, o que a gente olha dia e noite lá com os founders e, inclusive, bastante aprendizado que a gente teve com a Movidesk, que também nos ajudou a refinar o nosso framework, a nossa maneira de pensar Product Market Fit. E uma delas, de fato, acho que é interessante que tu abordou, é o modelo de negócio, né? E aí, na época, eu me lembro que a gente tinha essa calibragem do modelo, mas o modelo de vocês era bem simples de entender para o cliente. Comenta um pouco como é que era esse modelo para o cliente de vocês. Acho que é interessante até fazer um paralelo pré-IA, pós-IA, que também isso tem mudado bastante. A parte de pricing tem sido bastante discutida agora com inteligência artificial e tem mudado a precificação de SaaS de forma bem contundente. Comenta um pouco o que vocês tinham também até de concorrente, de alternativas que também tinham naquela época de mercado e como é que vocês competiam em termos de pricing e de modelo. O modelo era bastante simples. Eu entendo que pós-IA é um modelo que não faz sentido, talvez, né? Talvez em alguns casos, mas enfim. Baseado em City. Esse era o modelo, né? Acho que qual é o trunfo aí? E talvez a gente pode aproveitar para o momento atual. É simplicidade. Volto ao meu exemplo de antes aqui. Sempre que você pega alguma coisa e aquilo não te exige muito pensamento, você vai até por impulso, é mais fácil do cliente, né, adotar, de você vender, óbvio que você precisa fazer um bom trabalho depois, senão, assim como não tem barreira para entrar, não tem barreira para sair. Tá? Sempre, toda faca, né? Sempre tem o outro lado, mas você tira a aresta da entrada, não faz o cliente pensar muito e nem tem que fazer muita conta para entrar, e depois você precisa fazer um bom trabalho, precisa se provar para que você realmente consiga gerar valor e continuar crescendo junto com o cliente. Mas o modelo era de simplicidade, óbvio, numa época onde o serviço em si estava ligado à execução humana. Então, uma empresa, se ela tinha mais cliente, atendia mais hora, tinha que ter mais gente atendendo. Se tinha menos, o preço era o mesmo para uma multinacional do que uma startup que estava começando. Era o mesmo preço. A diferença é que um ia ter muito mais sítios que o outro e, obviamente, isso ia fazer a fatura de um e de outro ser exponencialmente diferente. Mas esse era o modelo. Ok, o modelo atual leva para outro caminho, onde você reduz, né, seats e aumenta a produtividade através de IA, mas o insight talvez seja como que eu simplifico. Modelos de negócio com precificação muito complexa repele o cliente. Você precisa pensar isso para tudo, né? Sempre a obsessão, e essa era uma das obsessões de Movidesk, inclusive métrica, falei de 30 métricas, enfim, mas a gente poderia olhar muito mais. Talvez eu exagerei um pouco em 30, mas
é olhar aquilo que de fato é relevante e é importante. Não se dispersar muito também com coisas que não agregam, né? Mas simplificar. Esse sempre é o caminho do sucesso de forma mais relevante. E aí, voltando também na questão de Movidesk, na trajetória ali, né, do crescimento depois do próprio investimento com a Wall, vocês imprimem ali uma velocidade, né? Acho que o dinheiro vem para uma operação que está indo bem, ele funciona, né? E acho que a Wall também proporciona para vocês uma caixa de ferramentas, acho que bastante útil para o momento que vocês estavam. Na época a gente conduzia alguns eventos em Porto Alegre. Vocês iam de carro lá de Blumenau para Porto Alegre, fazendo... Até o final. Então, empreendedor raiz, assim, né? Que a gente vê a dedicação. E isso é muito legal de compartilhar, porque acho que a gente vê em vocês, de fato, essa garra, esse espírito empreendedor, sempre querendo aprender e querendo aplicar as coisas dentro da Move. E, bom, isso, obviamente, chama atenção depois de Redpoint e ABC. Vocês, logo depois ali da aceleração com a Wall, vocês levantam uma rodada seed. Comenta pra gente como é que foi esse processo da primeira rodada. A gente sabe que veio uma série A logo depois, mas comenta como é que foi o relacionamento com esses fundos e o que eles trouxeram para a mesa e como é que foi o relacionamento até, de fato, o fechamento da rodada. Sim. Bem, nós estamos aqui, obviamente, num papo de empreendedor para empreendedores, né? A Wall sempre teve essa pegada. Eu tô te perguntando porque eu sei a resposta. Quem tá assistindo e quem vai assistir aqui é a galera que tá empreendendo, tá começando, ou já tá num estágio um pouco mais avançado, mas que é a galera que faz. E uma das coisas que eu aprendi com a Wall, desculpa só desviar um pouquinho a tua pergunta, mas vou fazer um gancho. Fica à vontade. Aprendi com a Wall desde o começo, né? E percebo muito, conversando com empreendedores, depois que é assim, eu tenho um problema. Toda escala vai ter N problemas, vários. Eu tenho um problema, um desafio do momento, e eu sempre tendo a me julgar a pessoa menos capacitada para resolver. Tem essa visão de, putz, cara, eu preciso montar uma máquina de vendas, mas eu não sei vender, então eu preciso trazer alguém do mercado que vende, que faz e que acontece. E eu aprendi com a Wall lá atrás, que cara, você como empreendedor tem que criar as primeiras engrenagens, é você que tem que criar. Não espere que vai vir alguém salvador de mercado. O mindset é outro, o momento é outro. A pessoa, por melhor que seja, não tem o mesmo nível de incentivo que você, que está com a bunda na janela, como a gente diz, tem. Então, você precisa fazer, né? Eu lembro que nós criamos junto ao WoW a primeira estrutura de vendas, a primeira estrutura de marketing. Quem vendia os primeiros clientes eram nós, quem implantava, quem dava suporte, toda a máquina. E depois, óbvio, que nós fomos aumentando, trazendo pessoas para nos apoiar. E depois trazendo pessoas para tocar o negócio, até, claro, trazer pessoas mais capacitadas de mercado, mas aí já num nível de sofisticação já da operação. Mas essa estruturação e essa criação das primeiras engrenagens sempre fomos nós, e eu lembro que a Wall sempre trazia muito isso, e é uma coisa que eu gosto de reforçar hoje ainda, que a gente tem né, essa questão do sabotador, que é de, putz, eu não sou o melhor cara para fazer isso, eu vou trazer alguém para fazer. E geralmente fracassa. Geralmente, se você talvez não seja o mais capacitado, mas como tem esse incentivo de pegar, fazer e construir, acaba funcionando melhor e acaba tendo, digamos assim, um sucesso maior, né, relacionado a isso. Você estabelecer as fundações das engrenagens ali, né? O que você vai... E aí você botar depois em cima disso pessoas sêniores e pessoas capacitadas, aí pode funcionar um pouco E vivenciar, melhor. né, Felipe? Porque como que você cobra, como que você acompanha, se você não sabe nada do que está sendo feito, não vivenciou, não sentiu na pele... aquilo que em algum momento vai se tornar uma dor do negócio. Então, quando você faz parte daquilo, você tem muito mais condição de ser justo e de ser exigente, enfim. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande isso. Eu lembro que era um dos pilares que a gente trabalhava lá atrás com a Wall nos workshops, que era ir lá construir as máquinas de venda, de marketing, de expansão, todas elas, né? E depois trazendo pessoas ali para estruturar isso. E isso, sem dúvida, também ajudou, né? Quando a gente sentou para falar com o fundo, porque aquilo que falava não era assim, eu acho que é isso. Não, eu sei, eu que faço. Ou eu que fiz até ontem, ou eu que participei dessa conversa, essa decisão, essa estrutura, né? Tem o meu dedo ali. Sempre gosto muito dessa visão de pôr a mão na massa para aprender, entender e saber cobrar e saber julgar as coisas, né? Então, esse relacionamento com os fundos
ele se deu muito dessa maneira já no início, né? Óbvio que entra outro ponto positivo, né? No caso da WoW, que é um fundo sempre abre portas. Isso é uma coisa que eu ouvi bastante e posso confirmar, né? Quando você olha, vai trazer um fundo, o dinheiro é importante, sim, mas assim, a capacidade daquele fundo de te abrir portas é mais importante. O dinheiro acaba muito rápido. Né? O que a WoW trouxe pra gente, você perguntou também, que a gente não tinha. Até então, até entrar na WoW, era cada real ganho, eu tinha que pagar os custos e depois eu poderia pensar em fazer algo. Contratar, fazer... Os 30 mil éramos somente nós dois sócios na operação. Depois que a gente conseguiu contratar a primeira pessoa. A WoW nos permitiu fazer antes de ter, com o capital investido. É um perigo, porque dinheiro evapora. É uma gota d'água numa frigideira quente, não importa o tamanho do cheque, sempre evapora. E se você não souber usar muito bem, você só gera uma máquina e para depois voltar é muito difícil. Mas nos permitiu ir além. Mas o mais importante da WoW abriu portas. Então abriu a porta com a Obsidian, com a Redpoint, que abriu portas posteriormente, que certamente depois no nosso exit teve um peso e uma relevância também. Então essa escolha, nós fomos muito felizes, eu considero, na escolha tanto da WoW quanto dos fundos que vieram depois, porque além de trazer muito know-how para a operação, nos provocar muito intensamente, essa visão principalmente de organização também vem muito dos fundos, abriu portas, né, e fez com que a gente andasse mais até do que conseguiria com o dinheiro por eles aportados. Sabe? Não foi só a questão é o smart do money ali que fez uma diferença muito grande. Perfeito. E foi uma rodada seed, a primeira ali com a Redpoint, com a Obsidian, de 2,5 milhões de reais lá na época. Isso foi em 2018. Uhum. E depois a Série A de 9 milhões. Em 2019, de 9 milhões. Isso. E aí nós estávamos montando uma Série B em 20, já no início de 20, estourou a pandemia, demos uma segurada, e depois acabou acontecendo o êxito. A gente não realizou a Série B, mas basicamente essa aí foi a jornada. E comenta pra gente como é que funcionou esse processo processo da saída. Como é que foi o relacionamento com a Zenvia. Acho que até se puder cobrir já, trazendo justamente o processo com os fundos, né? Que acho que foi um aprendizado muito importante para vocês. Imagine que é um aprendizado muito grande. Alguns empreendedores passam por isso mais de uma vez, não era o nosso caso. Tudo era muito novo. Então, você conduzir um exit, você ter aquela decisão primeiro de desapegar de uma coisa que você criou, que era tua vida, teu dia a dia por tantos anos, tomar a decisão de, cara, vou vender, depois participar de um processo desse super pesado, né? A Zenvia já listada na época, quando nos procurou, com uma série de processos, passar por uma due diligence por Big Four relevante. E esse foi um ponto que a gente tem muito orgulho de falar, que a gente foi muito bem sucedido na due diligence pela organização que nós tínhamos antes. Não teve flag, não teve nada, porque a gente era muito realmente preciso, digamos, nas métricas, e isso nos ajudou muito lá na saída. Muito, muito, muito. Sim, infinitamente. O processo com a Zenvia sempre ocorreu de uma forma bastante profissional e honesta, assim, muito séria. Acho que foi um processo bem conduzido. Os parceiros que nós escolhemos também para nos apoiar nesse momento também foram importantes. Então, é sempre um conjunto, um ecossistema. Mas é uma montanha-russa de emoções, cara. M&A é uma montanha... Vamos falar quando você for para um eventual M&A, que um dia tá fechado, no outro naufragou o negócio, no outro volta, no outro... E é assim mesmo, demora, é um processo pesado. Quem chega e fala, para fundraising também, né? Não, é rapidinho, em uma semana o cheque tá na conta. Cara, não é, nunca é. É uma jornada, cara. É uma jornada à parte, E pra gente caminhar pro encerramento aqui, a gente, obviamente, poderia falar aqui, né? Horas sobre o case, dias, porque os aprendizados foram muito ricos também para a WoW, e eu acho que nessa jornada você, após o êxito, se torna investidor da WoW. Sim. Que para nós é um prazer, né? A gente vê founders se tornando investidores da WoW cada vez mais. Hoje na WoW já são 35 founders que são nossos investidores, e tu é um deles, então com muito orgulho que a gente né, pode devolver também pro ecossistema todo esse aprendizado, essa bagagem que você adquiriu na Move. E você, obviamente, agora numa nova etapa como empreendedor, que nem a gente brincou no início, fazendo um detox digital. Sim. E fazendo vinhos, né? Você está empreendendo com uma vinícola. Comenta para
assim, pra gente poder até fazer um paralelo, o que você aprendeu e enfim, qual que é seu momento agora de vida e o que você consegue fazer de paralelo com empreendendo com tecnologia e agora com vinhos. Hoje eu sou um agricultor, né? Vamos tirar um pouco também desse misticismo do mundo do vinho. Eu sou um agricultor, né? A gente planta, colhe, produz, né? Inclusive, enquanto eu falo, te entregar aqui, eu trouxe um vinho para muito obrigado. Será te presentear. Será muito bem. Tirar aqui, fica à Será vontade. muito bem aproveitado. Alto dos Ventos, meu projeto, né, do momento, com a qual eu dedico toda a minha energia, todo o meu, né, a minha vontade de empreender que segue viva, de seguir buscando caminhos alternativos, de fazendo diferente, de repensando as coisas, se provocando. Aqui o vinho, aqui, ó. É isso aí. Muito bom. Muito bom, obrigado. E a conclusão, Felipe, assim, são universos completamente diferentes. Imagina uma startup de tecnologia, uma vinícola, já um meio bem mais tradicional, né? Um outro mundo, né? Mas é muito parecido, cara. No final das contas, a conclusão muda o ambiente, muda o cenário, mas o jogo acaba sendo o mesmo, cara. São clientes na ponta, sempre, que é a essência e a razão de qualquer negócio. Sem cliente, sem, né, alguém consumindo o teu produto ou serviço, acabou o negócio. Né? E são pessoas do outro lado, aprendendo, batendo cabeça, lutando. A austeridade tem que existir, a métrica tem que existir. É tudo muito parecido, cara. O digital hoje está em tudo. Sim. Mesmo para o vinho, que era uma coisa extremamente física, tradicional, é extremamente relevante. Então, o jogo muda, como eu falei, muda o campo, mas o jogo, as regras acabam sendo as mesmas. Então, é um desafio, é algo que me move, é algo que eu sou um apaixonado por vinho, sou apaixonado pelo campo, sou apaixonado pelo que eu faço e faço questão de pôr a mão na massa. E no fim, os aprendizados de tecnologia acabam valendo aqui também. As dores de cabeça se repetem, né? Os desafios, a gente se questionando todo momento se vai conseguir fazer ou não, se vai conseguir dar o passo além ou não. Mas é um jogo bastante bom de ser jogado e muito gostoso, com certeza. E quem quiser degustar os teus vinhos, isso. Alto dos Ventos. Isso, nos siga lá no Instagram para acompanhar um pouquinho também dessa jornada empreendedora. Eu gosto de compartilhar o dia a dia, os bastidores, enfim. Vinícola Alto dos Ventos, né? Estamos em São Joaquim. Quem quiser comprar online, temos um site. Siga lá no Instagram, vai ter lá na nossa bio todos os sites. E quem quiser nos visitar em São Joaquim, aquele lugar é o Paraíso. Estão todos convidados, vale muito a pena. Espero recebê-los lá, espero te receber também, Felipe, será um prazer conhecer o nosso ambiente. Estou sendo cobrado por fazer um workshop da UOL lá, uma imersão com os empreendedores na vinícola do Doni. Vamos fazer acontecer. Eu não sabia que você estava sendo cobrado, que eu vou começar a te cobrar também. Então. Promessa é dívida, tem que fazer acontecer. E aí, Doni, para a gente encerrar de fato, acho que teve uma palestra que o André deu faz um tempo atrás, me marcou muito a metáfora que ele fez, que ele... os investidores, né, enfim, o ecossistema de startups tinha parado de colher tulipas para passar a colher videiras. E aí eu não achei metáfora melhor para a gente encerrar esse episódio, porque a Movidesk de fato é a prova disso. Né, você fazer o paralelo lá com as tulipas, né, que teve uma onda de especulação e ninguém entendia muito por que a gente pode fazer essa comparação com os valuations de startups super inflados em determinado momento que a gente viveu. Sim. Mas que agora se transforma de fato nas videiras que demoram para a gente colher, é um processo demorado, um processo sofisticado, um processo de construção do que vai ser um belo vinho, que são os produtos, que são o domínio, né, de expertise que o founder tem ali, que o founder coloca na sua startup, e essa disciplina de cultivar, né, esse produto e essa startup por uma jornada aí de longos anos, que foi o que a gente vivenciou junto na Movidesk. E eu queria que tu deixasse aí o teu recado final para os founders que estamos assistindo. O que foi mais relevante para você na sua jornada como empreendedor, primeiro de Movidesk e agora, como você comentou, um agricultor, empreendendo com a Alto dos Ventos, com a sua vinícola? Muito bom, Felipe. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado primeiro pela parceria, né, de tantos anos, enfim. Eu sei que posso contar com a OA, ainda posso, e vocês sabem que podem contar comigo sempre que
que necessário. Foi realmente uma parceria de muito sucesso e muito êxito, né? Eu acho que boa realmente para os dois lados, e assim que tem que ser uma parceria, não tem como funcionar para um lado só. Hoje fazendo uma coisa completamente diferente, como eu disse, mas ao mesmo tempo muito parecida, só que tem um elemento realmente aqui no vinho, você falou das tulipas e da videira, que traz a gente para a realidade de que por mais que você possa acelerar alguma coisa, possa forçar eventualmente algum parâmetro, alguma questão, no fim das contas o tempo vai ditar as regras, sempre. Isso para tudo, mesmo na tecnologia que a gente, né, tudo é tão rápido, hoje é uma coisa, amanhã é outra, o tempo sempre vai ditar as regras. E eu acredito muito que as coisas acontecem quando e no momento, né, e se tem que acontecer. Com a agricultura, é isso. A gente sempre fala que a agricultura é um voto de fé. Porque é o ar livre, cara. Você vai lá, bota toda a tua energia, você planta, mas tá no tempo. Sujeito a todas as intempéries e, óbvio, as graças do tempo também. Então, entender isso, para mim, é muito bom. Entender que a gente tem que respirar, tem que parar. E o mais importante, eu falo muito isso, tem que curtir o momento. É muito fácil a gente se perder na velocidade com que as coisas acontecem, nos desafios, nos problemas, e não aproveitar o momento. Passa muito rápido. Essa jornada toda entre decidir criar uma startup, eventualmente vender, começar, é muito rápido. Então aproveite esse momento, quem está vivendo essa fase agora na tecnologia, quem está vivendo, né, como o meu caso, em outro setor. Hoje eu tenho muito isso, assim, o destino, a gente tende muito a se apegar nele como sendo, né, o destino sendo o objetivo, mas não é, é a jornada que é o objetivo. É a jornada que de fato traz felicidade, que te recompensa. Então curta essas etapas, mesmo as mais difíceis, mas curta porque lá na frente elas vão fazer sentido e vão se justificar de alguma forma. Muito bom, Doni. Obrigado pelo papo, obrigado. Sempre aprendo muito te ouvindo e a gente trocando. É sempre um prazer aí te escutar e obrigado por participar aí do Framework Podcast da UOL. Tenho certeza que você inspirou e vai continuar inspirando muitos founders com a trajetória da Movidesk agora, com os teus vinhos. Alta dos Ventos aí, sucesso absoluto para você aí na sua próxima, nessa sua nova etapa aí como empreendedor. Obrigado, meu cara. Estamos juntos. Valeu. Doni, obrigado. Pessoal, esse foi mais um Framework. Obrigado por nos acompanharem em algum canto da tela que deve estar aparecendo o QR Code para você dar seu feedback. O que você está achando dos episódios? O que a gente pode continuar conversando? O que a gente pode aprofundar? O que não está legal? Nos deem feedbacks que são sempre muito valiosos para a gente seguir aprimorando. E até o próximo episódio.